capítulo 6. Amém. A partir do versículo 13, foi o texto que a Carmen leu, vamos reler. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo do que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E neste momento nós pedimos ao Teu Espírito Santo, que inspirou o autor desta carta, a nos iluminar e nos dar compreensão da profundidade do texto e da aplicação que isso tem para a nossa vida hoje. E que esse mesmo Espírito venha transformar o nosso ser diante das verdades deste texto, da Tua palavra. Então, precisamos do Senhor e agradecemos, Senhor. Prende a nossa atenção, abre a nossa mente, o nosso coração, e que a Tua palavra possa encontrar o caminho do nosso coração e se abrigar ali e fazer uma grande diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós não sabemos bem quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas, sem dúvida, era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e sabia relacionar as práticas do Antigo Testamento, as práticas religiosas do povo judeu, à pessoa de Cristo. E ele faz uma transição muito especial para Cristo. E esse texto, nesse contexto maior, nos ajuda a percebermos isto. Então, ele escreveu essa carta a cristãos que estavam a enfrentar algumas dificuldades e alguma intolerância ou perseguições por causa da sua fé em Cristo. E alguns mesmo por causa desse confronto, dessa intolerância, estavam tentados a abandonar Cristo e voltar ao judaísmo. Então, o autor da carta, alguns dizem até que foi Paulo, é uma possibilidade, mas o autor insiste para que esses cristãos perseverem, e para isso ele foca na carta a superioridade de Cristo e enfatiza, dá uma ênfase muito grande na salvação que Cristo providenciou. E o autor tenta despertar nesses cristãos uma esperança bíblica, como nós lemos aqui, não simplesmente um otimismo vazio ou uma disposição positiva, não é isso, é mais do que isso, mas ele tenta despertar neles uma atitude firme de alegria, baseada nas promessas de Deus. E de um Deus que não pode mentir, como nós lemos aqui, que é incapaz de mentir. Então o autor usa uma metáfora, aqui vamos trabalhar em torno dessa metáfora. Ele usa aqui, apenas, na Bíblia aparece apenas uma vez, que é uma âncora.
Então vamos falar dessa âncora da alma. Mas é interessante que, em vez dessa âncora descer ao fundo do oceano, como é natural que aconteça, essa âncora ela sobe aos céus, por detrás do véu, onde Jesus nos precedeu. E então, como o texto diz, Jesus Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então, essa é a âncora que ele cita e vamos voltar a ela. Nesse texto, o autor afirma que a esperança firme, segura da nossa futura salvação, que já começou, claro, mas que vai se concretizar quando Cristo voltar na plenitude dos tempos e instalar completamente o seu reino. Então, a nossa segurança, a nossa esperança firme nesta salvação é uma âncora para estabilizar as nossas almas enquanto esperamos em Deus na presente vida, nesse mundo atribulado, onde temos aflições, problemas e etc. E a principal razão para um navio precisar de uma âncora é para quê? Por quê? Por que um navio tem uma âncora? Exatamente. É para ganhar firmeza, é para não ser levado. A âncora prende o navio ao fundo do oceano, de alguma maneira, e quando vêm as ondas ou tempestades, o navio não é levado, não é arremessado contra algum obstáculo, contra a costa, contra as rochas, etc., de forma que fique variado e afunde. Então a âncora impede que o navio seja danificado. E, sem dúvida, todos nós também precisamos de uma âncora para as nossas almas, para que as nossas vidas não sejam levadas e levadas à destruição. O texto deixa claro que, apesar de algumas pessoas interpretarem diferente, mas o texto deixa claro que a âncora mencionada é a firme esperança da salvação que Deus providenciou em Cristo. Nas tempestades da vida, se tomarmos posse desta esperança, como o autor diz aqui, nós teremos o equilíbrio, a firmeza, para que as nossas almas precisam para prosseguir e perseverar na vida cristã. Então, é sobre isso que vamos falar. A esperança da nossa salvação é certa. A esperança da nossa salvação é certa. O autor, para falar sobre essa esperança, ele usa Abraão como exemplo. Ele volta lá para trás, para o Velho Testamento. E através de Abraão, pela fé e pela paciência, ele herdou a promessa, como está aqui no versículo 12, que nós não lemos. E o autor diz sobre Abraão que a mesma coisa que aconteceu com Abraão se aplica aos herdeiros da promessa, ou seja, aos crentes em Jesus Cristo, porque todos nós somos herdeiros da promessa, todos nós, como nós já estudamos em Gálatas, somos filhos de Abraão, descendência espiritual de Abraão. Então, o autor apresenta aqui pelo menos 4 razões por que a nossa esperança é certa, por que a nossa esperança é segura. A primeira razão é que a nossa esperança é certa porque as promessas de Deus nunca falharam e nunca falham. Então, versículos 13 a 15 mostram, de certa forma, isso. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, Abraão é o exemplo de quem confiou em Deus e experimentou a sua fidelidade. Paulo, é um outro texto, lá em Romanos, chamou Abraão de o pai de todos os que creem. E disse também que ele, contra toda esperança, em esperança, creu. A vida de Abraão é esse relato da história de Deus a prometer
e de Abraão a responder em fé. Deus falou para ele lá em Gênesis capítulo 12, deixa a tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente obedeceu e saiu, sem saber muito bem para onde ia. Sem filhos e com idade avançada, ele, Abraão, viria a ser o pai de muitas nações. Ele, de facto, teve uma descendência numerosa. Foi o que Deus prometeu a ele. Apesar de ele não ter visto a concretização da promessa, a história mostrou o seu cumprimento. Ou seja, de que os seus descendentes, tanto física quanto espiritualmente, seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, ou incontáveis quanto a areia da praia do mar. Hebreus, um pouquinho para frente, se mantiverem o livro aberto, 11, 12, diz isso. Assim, daquele homem já sem vitalidade, hoje originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A lição que nós podemos tirar é que não há ninguém que tenha confiado nas promessas de Deus que tenha sido desapontado. Por quê? Porque ele sempre cumpre no devido tempo aquilo que ele prometeu. Ele mantém a sua palavra. Se ele prometeu salvação eterna para quem tem fé em Cristo, tu podes considerar isto absolutamente verdadeiro. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. E a nossa esperança é certa, porque as promessas de Deus nunca falharam e nunca irão falhar. Então a nossa esperança é certa. A salvação está garantida, porque Deus cumpre o que promete. Mas o autor vai mais além. Ele diz que a nossa esperança é certa, porque o propósito de Deus é imutável. Olha o versículo 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Ou seja, Deus não é uma pessoa que hoje tem uma ideia e amanhã tem outra. Ele muda de ideia. E o que ele falou já não vale mais. Olha, agora a minha ideia é essa. Eu tinha prometido salvação para vocês, mas agora eu mudei de ideia. Pensando bem, agora eu vou agir de forma diferente. Não. O propósito de Deus é imutável. O versículo 17 significa que Deus decidiu mostrar aos herdeiros da promessa, e nós fazemos parte disso, a imutabilidade do seu propósito, ao qual aqui refere especificamente, e fazer do seu filho um sumo sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote a quem Abraão se apresentou e entregou o dízimo e etc. É uma figura misteriosa que não tem muita referência no Velho Testamento, mas que o próximo capítulo de Hebreus, quem tiver curiosidade para saber mais, poderá ler e saber mais sobre Melquisedeque. Ou seja, a nossa esperança é certa porque o propósito de Deus é imutável. Tudo aponta para o seu propósito de ser glorificado ao enviar o seu Filho para salvar um povo, os herdeiros da promessa. E por isso que Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E isso nunca mudou. Isso nunca mudou. Então o propósito de Deus é imutável. Ele enviou o seu Filho para nos salvar e ele vai concretizar isso. Seu Filho fez um papel fundamental, mas ele vai concretizar isso até o fim. Então a nossa esperança é certa. Mas também o autor diz que a nossa esperança é certa porque Deus é incapaz de mentir. Então, está aqui no versículo 18, que para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Então, o autor aqui descreve o óbvio, né? Se Deus mentisse,
ele negaria a sua própria natureza de ser o Deus da verdade, cuja palavra é a verdade, e nós podemos ver isso em vários textos bíblicos. Se Deus afirmou que Jesus fez a purificação pelos nossos pecados, como está aqui no início deste livro, e que adentrou ao véu na nossa frente como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como está no texto que nós lemos aqui, então é verdade. Se Deus afirma isso, não há como contestar, porque Deus não é incapaz de mentir. Não faz parte da sua natureza a mentira. E então parece que o autor sabe que como nós sempre podemos ter uma atitude de falar e não cumprir, e de não falar a verdade sempre, acho que ele quer garantir para aqueles cristãos e para nós hoje, olha, Deus não mente. A nossa esperança é certa, porque Deus não iria mentir numa coisa assim tão séria, e nem numa coisa assim menos séria, porque Deus não poderia contrariar a sua própria natureza. Deus não mente. Então, até aqui, o autor nos dá 3 razões pelas quais a nossa esperança da salvação é certa e segura. Primeiro, as promessas de Deus nunca falham, certo? Segundo, o propósito de Deus não muda. E terceiro, Deus é incapaz de mentir. Eu penso que isso já seria suficiente para reforçar que nós podemos confiar e nos apegar a essa esperança. Mas se não fosse suficiente, ainda uma quarta razão que ele dá. E ele diz que a nossa esperança é certa porque Deus fez um juramento que sustenta a promessa. Os versículos 17 e 18 também falam sobre isso. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com um juramento, para que, por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. E o texto continua. Ou seja, isso remonta a Gênesis capítulo 22, onde, depois de Abraão ter mostrado a sua fé em Deus, pela sua disposição em até mesmo sacrificar Isaque, em obediência a Deus, vendo Deus essa disposição de Abraão em obedecer, Deus jurou por si mesmo, e depois quem quiser pode olhar lá em Gênesis 22, versículos 16 e 17, Deus jurou por si mesmo que certamente abençoaria Abraão e multiplicaria os seus descendentes. Então Deus já tinha feito a promessa a Abraão, e neste momento Deus faz um juramento a Abraão, dizendo que iria de facto abençoar a Abraão e multiplicar os seus descendentes. Parece que por causa da fraqueza humana, Deus nos dá uma dupla garantia. Ele dá uma promessa e faz um juramento em cima da própria promessa, o que torna a nossa esperança firme e segura, como está lá no versículo 19. E por que tudo isso é importante? Porque o autor de Hebreus constrói esse raciocínio e tentando fortalecer que a nossa esperança é certa e segura com base nesse relato, desse capítulo, desse texto que nós lemos. Por quê? Por que é importante isso? Porque a nossa esperança é uma âncora que tranquiliza, que estabiliza, que firma a nossa alma no tempo da nossa existência. É isso que ele está a transmitir aqui. Que nós precisamos dessa âncora, de onde colocar no local a âncora de tal maneira que a nossa vida não seja levada e destruída e arruinada, a nossa fé fragilizada e etc. Só que a nossa âncora não está no fundo do mar, mas
ela está ligada no céu, na pessoa de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote para sempre. E ele diz que a salvação é certa para quem se refugia em Cristo. Continuando a ler o versículo 18, ele diz que para que sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele. Nós que nos refugiamos nele. Cristo nos aceita, nos abriga. Nós, pecadores, podemos encontrar refúgio, perdão, salvação, vida eterna. E essa esperança na pessoa de Jesus Cristo. Que a salvação está garantida. E nós já vimos aqui que essa esperança é certa e é segura. É certa e é segura, que Deus cumpre a sua promessa, Ele não vai mentir, não muda o seu propósito, e ainda assim ainda jurou para nós que é isso mesmo que Ele vai fazer. Porque nós somos fracos e precisamos de todo esse reforço. Deus fez isso, nos dá essa convicção profunda, a nossa esperança. E essa esperança, então, é a âncora para a nossa alma. E na vida que nós temos. Então, podemos ver que a importância disso. A salvação é certa para quem se refugia em Cristo. E não há outro. Nós sabemos disso. Tendo nos refugiado em Cristo, devemos tomar posse da esperança da nossa salvação. O versículo 18 ainda diz isso mais um pouco. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Tomar posse da esperança a nós proposta. Nós precisamos nos apropriarmos dessa verdade e abrigar essa verdade no nosso coração de uma forma firme e inabalável. Por isso que temos tanta certeza assim. Por isso que ele reforça tanto o que Deus fez. É para que não reste a menor dúvida no nosso coração. Nós temos mesmo que tomar posse. A âncora está lá no céu, em Cristo. Mas tem uma ponta aqui. É nessa ponta que eu devo agarrar e fixá-la no meu coração. E estar ligado, então, com essa âncora. Sem vacilar, não vou me agarrar em mais nada. É essa esperança segura e firme que é a âncora para a minha alma. E Ele quer nos encorajar com isso. Então, portanto, devemos lutar contra o desencorajamento, quando o desencorajamento aparece, ao tomarmos posse pela fé da promessa de Deus de salvar todos os que se refugiam em Cristo. A promessa de Deus e o seu juramento são duas forças motivadoras que nos encorajam a agarrar a esperança proposta. Está escrito aqui. E não deixá-la escapar. Então esta esperança se torna a âncora para as nossas almas. Essa esperança se torna âncora para as nossas almas. Essa âncora nos ajuda a esperar firmes em Deus no meio das tempestades da vida, das aflições da vida, das incertezas da vida. É essa âncora que nos ajuda a permanecer firmes, a esperar que Deus vai cumprir a sua promessa. Que a salvação é certa, que se Jesus falou que vai voltar, Ele vai voltar. Se ele nos prometeu vida eterna, nós temos a vida eterna e tudo isso vai ter um fim, vai se concretizar da forma que Ele falou. Porque Ele não mente, Ele cumpre o que diz. E Ele jurou que vai fazer assim. E é por isso mesmo que precisamos, então, de uma âncora, como um navio, para ele ficar firme e não ser destruído. Enfrentamos diversos tipos de tempestades que ameaçam roubar a nossa esperança em Cristo. Há falsas doutrinas, muitas vezes, há dúvidas existenciais, crises de fé, dificuldades, provações que acontecem, o tempo, a demora, o nosso próprio fracasso pessoal, o nosso pecado, que às vezes nos tira a convicção de que temos uma esperança.
E é por isso que ele é apresentado aqui como sumo sacerdote para sempre. Ele está a interceder por nós para sempre e sempre. Então, essa âncora, essa esperança de que ele não vai falhar e de que temos a salvação garantida, é a âncora para a nossa alma, que nos dá tranquilidade, que acalma nossos pensamentos e as nossas emoções. Afinal de contas, eu sou salvo, nós somos salvos porque nos refugiamos em Cristo, não por mérito nosso, mas por aquilo que ele fez na cruz. E ele vai cumprir o que ele disse ao meu respeito. Ele vai cumprir. Eu posso esperar com tranquilidade, posso pacificar o meu coração, a minha mente, as minhas emoções. Por quê? Porque eu tenho essa esperança da salvação prometida por Deus em Cristo Jesus. Isso é a âncora para a minha alma. Eu fico firme. Eu fico firme. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos meus fracassos e das minhas falhas. Então, gostaria de acabar como lendo junto com vocês Hebreus 10, 23, que diz assim: a minha versão diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essa esperança é a âncora para as nossas almas. É que nos dá a firmeza necessária para prosseguirmos na vida cristã. E que Ele nos ajude. Amém? Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra,